Boa noite, pessoal. Eu sou Carla, sou estudante de contabilidade na Universidade Federal de Alagoas, membro do CRC Jovem e agora host do podcast Conta aí Jovem. É um prazer estar iniciando essa nova temporada do podcast, que já existe há algum tempo, e eu estou aqui com o Henrique, que também é host do podcast. É um prazer estar aqui junto com a Carla nesse novo projeto, iniciando essa nova temporada de 2025. Me chamo Henrique, sou contador, sou especialista em contabilidade tributária e inteligência fiscal e, primeiramente, gostaria de agradecer ao FAO pelo espaço que nos está concedendo, agradecer ao CRC por estar nos ajudando a proporcionar esse projeto e aos patrocinadores, a Lima Sublimação, da Helenilza, e é um prazer estar recebendo vocês. Bom, e no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre o sistema CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e o sistema CRC, Conselho Regional de Contabilidade. O objetivo aqui é saber o que é o sistema, qual o objetivo do sistema, quais os benefícios deles para os contadores e contabilistas. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui duas representantes ilustres desses sistemas aqui em Maceió. Então, a gente tem, né, Henrique, a Adriana. A Adriana, que é a segunda mulher a assumir o Conselho Regional de Contabilidade aqui em Alagoas. Ela é professora universitária e ela é idealizadora da Liga das Mulheres Contabilistas, Adriana Araújo. Pode se apresentar, Adriana, falar um pouco sobre você. Olá, meninos. É um prazer estar aqui, aceitei, receber o convite de vocês para participar desse momento do Retorno do Podcast. Parabéns pelo projeto lindo. Bom, falar um pouquinho de Adriana é contar um pouquinho da minha história, né? Que não vai ser muito longa, prometo. Mas Adriana é filha de seu Nelson e Dona Vânia, né? E seu Nelson, meu pai, ele veio do orfanato São Domingos. Então a gente tem essa história na família, né? Uma família que eu vi muito meu pai estudando bastante, estudando para fazer um concurso para fiscal de rendas. Na época ele começou como representante de remédios. Mas ele fez o concurso e ele me dizia assim: minha filha, eu vou fazer o concurso e serei aprovado entre os 100 primeiros. E vou trabalhar em Arapiraca, que é onde se ganha dinheiro. Então, meu pai passou em 18º lugar, né? Fui trabalhar em Arapiraca. E naquele momento nós começamos a ter realmente uma vida melhor. E a partir dali eu entendi que o estudo tinha que ser a minha prioridade, né? E ele sempre me dizia: vá fazer contabilidade, eu sou fiscal, venha trabalhar em Arapiraca. E na sua terra, né, Raíssa? É sempre bom exemplo de casa, né? Exatamente. E ali eu caminhei, fiz contabilidade, mas paralelo à minha contabilidade, eu aprendi análise de sistemas, porque o meu sonho era ser analista de sistemas. E fiz os dois em paralelo. Quando eu me formei, eu trouxe a análise de sistemas para a contabilidade. Então, eu já atuo há alguns anos. Eu costumo brincar que eu não digo idade, mas eu já tenho aí pouco mais de 20 anos na contabilidade, já trabalhei em escritório contábil, mas me dediquei nos últimos anos à área pública, né? A controladoria e auditoria pública. Então, essa tem sido a minha expertise, digamos assim, além da sala de aula. Já fui coordenadora de alguns cursos de contábeis, tive diversos alunos. Então, currículo e tanto. É uma jornada legal. E no conselho, né, eu entrei aí há alguns anos, não vou conseguir dizer assim exatamente quando eu entrei, mas entrei como suplente, conhecendo o sistema contábil, como você bem disse, e a partir daí eu fui crescendo dentro da casa, né? Conheci o sistema, conheci os profissionais, conheci outros parceiros, outros regionais, fui ver outras culturas e conheci essa classe que nos abraça, com mais de 500 mil de profissionais aí ativos no mercado. São muitos contadores. É muito bom esse network, né? Isso. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conversando com a gente hoje. É um prazer receber aqui duas mulheres incríveis. E aí, para complementar aqui nosso bate-papo, a gente tem também a Raíssa, que é CEO da Ágil Contábil, contadora, especialista em gestão tributária e coordenadora do CRC Jovem. Muito obrigada, Raíssa, por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje. Fala um pouco pra gente sobre você, sobre quem você é, sua história. É um prazer estar aqui na volta do podcast. Desde o meu ensino fundamental, eu tinha certeza de que eu iria fazer contabilidade. E descobri por um teste na internet, aqueles tipos de teste
Descubra, Tá teste vocacional. E eu não sabia qual área seguir. A minha professora fez uma feira de profissões na escola. Eu tinha que escolher uma profissão para apresentar. Fiz o teste e apareceu Ciências Contábeis. Eu não sabia o que era Ciências Contábeis, fui pesquisar e gostei. A minha visão antes era, eu gosto de matemática, eu gosto de contabilidade. Todo mundo, né, passou por isso assim também. Quando eu entrei na faculdade, que o meu professor explicou logo de cara, né, que a ciências contábeis não era ciência exata, era ciência social aplicada. Ciência social aplicada. Eu fiquei com aquela visão, eita, será que eu vou gostar, então? Mas eu acabei me apaixonando pela contabilidade e por todo esse lado social também, né, que a gente vê, esse lidar com as pessoas. E na faculdade também foi aí que eu encontrei a área que eu queria seguir, a área tributária. Eu sempre gosto de buscar o novo, então gosto de desafios. Quando eu vi que a área tributária iria me desafiar um pouco mais a aprender, né, a me adaptar no mercado, eu decidi seguir ela também. E eu tô aí desde então. Me especializei em gestão tributária, iniciei meu escritório contábil e assim que eu soube também do CRC Jovem, eu busquei também me aproximar e fazer parte, que show. Muito obrigada, Raíssa. Então, você escolheu contabilidade por ser algo da matemática, a gente achava isso. Não é, mas aí você escolheu a área que é da matemática, a área tributária. Que bom, né? Bom, e para a nossa pauta principal aqui é falar sobre os sistemas, né? O CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, e o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Então, a primeira pergunta vai ser essa. O que é esse sistema, né? Fala pro pessoal saber o que é, que a gente vê muito, principalmente no Instagram, né? Que a gente coloca lá CFC, CRC. Mas o que é esse sistema e qual é o objetivo deles, né? Da existência? Então, vamos lá. Muitas vezes, essa é uma pergunta bem recorrente, a maioria dos profissionais que estão entrando no mercado não conhece, né, dos alunos, estudantes, e a partir do momento que entram ainda tem alguma dificuldade. Então, a gente costuma dizer que o sistema CFC-CRCs, ele é formado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos 27 regionais. Então, Brasília tem o Conselho Federal de Contabilidade e cada regional, cada estado tem o seu Conselho Regional de Contabilidade. Então, o sistema CFC-CRCs, ele é formado por autarquias federais, né? Nós somos vinculados ao Conselho Federal, ele normatiza. Então, é importante destacar que muitos profissionais ficam ainda incomodados, né, de ter que se registrar no conselho, porque se eu já sou graduado, os outros cursos não precisam fazer exame de suficiência, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas é importante dizer que o Conselho Federal de Contabilidade e o sistema CFC-CRCs, a missão primordial é fiscalizar e normatizar a profissão contábil no Brasil. E muitas vezes se gera uma dúvida. Eu recebo profissionais que dizem assim, olha, a remuneração do profissional não está adequada e o conselho não faz nada, não é? Então, isso não é missão do conselho, isso é missão dos sindicatos, né? Sindicatos de classe, os sindicatos das empresas de contabilidade que vão trabalhar em cima com os empresários, e essa dúvida, ela precisa ficar muito clara, né? O sistema normatiza, fiscaliza a educação profissional e tem também como missão a educação profissional continuada, que também é uma outra missão nossa, fazer com que os profissionais se atualizem diariamente, diuturnamente. Alguns, inclusive, são obrigados ao programa de educação continuada em virtude da sua área de atuação, porque o nosso leque de atuação é enorme. É gigante. Não é só contabilidade, né? Muitas vezes, o contador vai ficar no escritório. Não. Nós temos mais de 30 atuações contábeis. Quando a gente vai ali nas letras miúdas, não existe profissional generalista, né, que faz de tudo. Não, ele precisa se especializar. E aqui eu estou ouvindo vocês, né? Você é especialista, Raíssa é especialista, em inteligência artificial, gestão tributária, e assim a gente precisa se especializar para dar o nosso melhor na área em que a gente atua. Para ter um foco, né? Sim. Exato, e até assim, quando tem uma novidade, seja no Brasil, no mundo, né? Tem as suas resoluções que ajudam a nossa classe a entender as mudanças, como por exemplo a DRE, né? A nova DRE que vai surgir agora em 2027, então daqui para lá é muito chão, mas o Conselho está sempre pensando em como chegar com essa norma, chegar com essa nova métrica de análise da nossa demonstração contábil, para que o contador se
não deixe de se atualizar quanto a isso, né? Exatamente. As resoluções, as instruções normativas do Conselho Federal, as portarias, né, e toda essa normatização, ela vem sendo trabalhada por diversas comissões dentro do sistema. Sua fala foi importante porque você já trouxe agora, né, reforma tributária, DFE, mas isso aconteceu lá atrás, já começou há muitos anos. Isso. Nós tínhamos uma contabilidade pública, por exemplo, com uma lei muito arcaica, que era 4.320, né? E aí nós fomos nos atualizando. A lei de licitações era 866, agora já passou para 14.133, e nós precisamos trazer toda essa atualização para a nossa vida, assim como toda a tecnologia aí da inteligência artificial. Por isso é importante a importância da continuidade, né, no estudo após o foco. E a gente tem os sistemas e a gente tem as comissões, né? A Raíssa é coordenadora do CRC Jovem aqui em Alagoas. A gente também tem comissões das mulheres. Quer falar um pouco sobre a comissão do CRC Jovem aqui em Alagoas, Raíssa? Sim. A comissão do CRC Jovem, ela tem o intuito de atingir os jovens estudantes, jovens profissionais que acabaram de sair da graduação e estão iniciando no mercado de trabalho. Então, nosso intuito principal é atingir esse público e dar um suporte, levar palestras, cursos técnicos, realmente entender como é que eles estão vendo a contabilidade e auxiliar eles a exercer a profissão também. Porque o que a gente quer erradicar é a saída de estudantes de graduação. São jovens profissionais que iniciam seu escritório e logo desistem, fecham. Então, a gente quer entender quais são as necessidades desse público e estar lá como realmente um apoio, como uma rede de apoio. Esse ano está sendo um ano especial que a gente está iniciando, está voltando, na verdade, com as visitas técnicas nas faculdades, como a gente sempre fez, levando os temas todo ano, temas novos. Mas a gente também vai iniciar visitas nas escolas de ensino médio, para atingir aquele público, aqueles jovens que estão se preparando para o vestibular e ainda não sabem qual profissão escolher. E muitos deles, como eu também, não sabiam o que era contabilidade. Possa ser que seja uma área que eles se identifiquem. Então, a gente vai estar levando, falando sobre educação financeira e mostrando o que é a contabilidade. Então, eu acredito que o CRC Jovem ele vem com esse papel, realmente, de abraçar esse público e ajudá-los no que for preciso. É muito importante, né? Eu tenho uma pergunta. A Adriana falou muito bem da importância do conselho para o profissional contábil. Mas e quanto aos estudantes? Qual a importância deles se engajar logo cedo no nosso conselho, de participar desse projeto? Poderia comentar um pouco sobre? Sim. Eles iniciam desde a graduação a conhecer como funciona o conselho regional, né? Por isso que é importante eles estarem junto. Eu, por exemplo, conheci o CRC Jovem em uma das palestras, eu ainda era estudante. E eu tinha um professor, o professor Anderson, que ele faz parte do conselho também, e ele sempre tinha esse olhar, isso. Ele sempre tinha esse olhar de levar os estudantes às palestras, aos eventos do conselho. Ele fretava ônibus, levava o pessoal, trazia o pessoal de Arapiraca para Maceió. E em uma dessas visitas eu vim para Maceió, conheci a Comissão Jovem e fiquei impressionada por ver jovens representando, né, e engajados ali. E eu decidi procurar saber como é que funcionava, né, para fazer parte. E eu acredito que os jovens da graduação, eles precisam ter esse olhar também para o conselho, não só de que vai ser um órgão que vai fiscalizar, um órgão que vai regulamentar, e muitas vezes eles têm esse olhar mais chato do conselho, e a gente está aqui para quebrar esse olhar. A gente mostrar, não, olha, a gente tem essas metas, a gente tem essas ações, divulgar também os cursos, a gente disponibilizou vários cursos, não foi, Adriana? Sim. Online, que ajudou muitas pessoas que não poderiam se deslocar para Maceió ou para outra região, e cursos muito bem aproveitáveis. Então, é isso. Os jovens, eles podem encontrar no CRC uma rede de apoio realmente, uma forma de aperfeiçoar habilidades, seja pessoais, sejam profissionais, habilidades de comunicação também, habilidades técnicas. Mostrar que não é uma coisa negativa, né? Ter um órgão fiscalizando a profissão é importante, mas também está ali como um apoio, né? E falando sobre essa questão das atividades, né, do que o CRC Jovem faz, a gente queria saber também quais são as atividades desenvolvidas pelo CRC, né, o Conselho Regional de Contabilidade, o que ele faz aqui em Alagoas para os profissionais, para quem está na faculdade ainda, quem está buscando. É importante dizer que
o Conselho Regional aqui em Alagoas, ele é formado por 12 conselheiros efetivos e 12 suplentes. Então, nós somos 24, né, trabalhando. Cada um desses conselheiros, nós temos 4 vice-presidências, junto com o presidente. Então, temos uma vice-presidência de fiscalização e registro, que é a Câmara, junto com o presidente, acompanha realmente a fiscalização, a atuação dos profissionais. Temos uma Câmara de Controle Interno, que fiscaliza as contas da gestão. Uma Câmara, uma fiscalização, né, de desenvolvimento profissional, que é aí onde vem essa atuação que você está perguntando, que é a parte de capacitação realmente dos profissionais, cuida das comissões. E temos a Câmara de Administração e Planejamento, que nos acompanha e dá suporte à presidência. Então, é importante dizer que hoje nós crescemos muito. Imaginem, 12 profissionais, né, efetivos e 12 suplentes, para um universo de quase 5 mil profissionais. 4.800 e pouquinho profissionais agora no final de dezembro. Então, para conseguir abraçar todos esses profissionais, nós estamos falando de Maceió e 102 municípios. Nós temos profissionais, não é? É muita gente. Em todos os estados, em todos os municípios aqui do estado. A gente precisa ter uma atuação que ela é plural. Então, criamos já há alguns anos algumas comissões. Então, assim como Raíssa, né, está na comissão jovem, nós temos uma comissão de contabilidade aplicada ao setor público, uma comissão de perícia, né, uma comissão do voluntariado da classe contábil. Então, cada comissão tem a sua missão institucional. O voluntariado, por exemplo, eles, muitas vezes, quando se fala no voluntariado, as pessoas dizem assim, é a doação, né? Mas não é só isso. É um grupo que trabalha várias frentes, que entre elas tem as doações, o incentivo, não é agora, o mês de abril está chegando, incentivar os nossos profissionais para que incentivem os seus clientes a fazer as doações ao Fundo da Infância e do Adolescente, por exemplo, ao Fundo do Idoso. Né? Nós temos a Comissão da Diversidade e Inclusão. Importante. E é importante porque eu recebi um profissional, né, que ele me dizia assim, eu não me sinto representado pelo Regional de Alagoas. Eu dizia, por quê? Ele dizia, eu sou cadeirante, muitas vezes eu não consigo entrar no órgão público porque a minha cadeira não passa na porta. Eu não consigo entrar no banheiro porque a maçaneta é muito alta. Né? Você tem profissionais com a nossa diversidade é muito grande. Né? Temos idosos, temos síndrome de Down, temos autistas, cegos. Então, você tem que abraçar. A contabilidade não é única, ela é plural. E as nossas comissões, elas vêm nesse sentido. Né? E temos as técnicas também. Comissão junto à Secretaria de Fazenda, que vem trabalhando aí toda a nossa, digamos assim, pleiteando as melhoras para a classe contábil, na Secretaria de Fazenda do município. E nós atendemos contabilidade cooperativa, que está despontando aqui no mercado, né? Então, esse é o nosso leque de atuação hoje para os profissionais. E aí você me pergunta, o que é que vem sendo feito? Olha, eu vou lhe dizer que a missão é grande, ela não é pequena. Porque imagino. Hoje nós somos 13 comissões. E cada comissão tem em torno de 10 profissionais participando. Comissão de estudos técnicos, formada por professores. E quando a gente começa a olhar essa atuação, muitas vezes o profissional que é empresário diz, olha, está faltando muita coisa para a classe empresarial. Mas o perito diz, aqui na perícia está faltando também. Né? A cooperativa é um universo, as associações são um universo. Então, a gente atua em todas essas áreas, a gente não atua numa única área. Às vezes o profissional diz assim, está faltando capacitação para o empresário em cima disso. Aí eu fiz capacitação de perícia, capacitação da cooperativa, capacitação de educação financeira, atendemos outras áreas, mas o universo é muito maior. E, como uma autarquia federal,
A gente precisa, né, temos alguns entraves burocráticos que a lei nos impõe, mas a gente vem trabalhando e atuando, né, realizando eventos para os profissionais, Comissão da Mulher, como você bem Muito trouxe, importante. né? E nós estamos atuando em todas essas áreas, trazendo capacitação. E esse ano eu digo a você que está recheado, porque as comissões Que estão assim a maravilha. todo vapor. Já sentaram com o nosso vice-presidente, já sentaram conosco, já me apresentaram assim um planejamento estratégico para o ano todo. Acho que vem muita novidade por aí. Oba, tô ansiosa para saber tudo que a gente vai ver aí. E aí, como você falou, né, o CRC, que é o Conselho Regional de Alagoas, a gente está falando aqui sobre, porque a gente está com 2 representantes de Alagoas, mas são os conselhos regionais, né, e eles são subordinados ao CFC, né, que é o Conselho Federal de Contabilidade. E aí, atividades desenvolvidas pelo CRC Jovem, a gente já falou, mas a gente queria saber quais são os impactos que o CRC Jovem quer causar com esse público mais jovem, né? Com as pessoas que estão saindo da faculdade agora, ou até mesmo, como você falou, com quem tá ainda tentando decidir. Então, qual é o impacto que o CRC Jovem quer causar com esse público? Carla, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive em uma das visitas que a gente fez em uma universidade. E a gente foi levar uma palestra, a gente todo ano faz ciclo de palestras com temas diferentes. A gente foi levar essa palestra nessa sala de aula. E a primeira coisa que a gente viu quando chegou foram alunos assim. Pensando. Sim, assim, tipo, com carinho desanimado. E um momento posterior, né, após a palestra ser finalizada... Aluno do último ano ou... Era misturado. Né? Quando a gente finalizou a palestra, não tiveram muitas interações. Aí eu fui tentar conversar com eles e entender o que estava acontecendo. E eles falaram que estavam desanimados com o curso. Por quê? Eles estavam sentindo falta de eventos mais técnicos para eles aprenderem. Eles estavam sentindo falta de realmente de conhecer a profissão, além da sala de aula. E é justamente por isso que a gente luta, para trazer um pouco de ânimo e um pouco de esperança para essas pessoas. A gente manteve contato com o pessoal dessa universidade e a gente está sempre buscando voltar lá e levar novos projetos. Por ser um público mais distante, foi um turma lá do Sertão, por ser um público mais distante, eles sentem um pouco mais de dificuldade de deslocamento e a gente tem justamente essa visão de alcançar as pessoas que estão mais longe, seja através de eventos online, seja através de lives, seja através de mini cursos híbridos também. Então, eu acredito que o foco principal do CRC Jovem é continuar mantendo a nossa qualidade de ensino, dar um suporte também às universidades, aos professores, com novos temas, e trazer a esse público uma nova visão da contabilidade também, além da sala de aula, seja visões sobre rotinas de escritórios contábeis, como é que funciona na prática o setor contábil, o setor fiscal, departamento pessoal, seja agora na época da declaração de imposto de renda, como é que a gente pode preencher a declaração de imposto de renda, e a gente conta também com o auxílio dos analistas da Receita Federal, que estão sempre junto da gente, com o pessoal também da Comissão do Voluntariado, está sempre junto nesses eventos de declaração de imposto de renda. E é justamente trazer essa mudança. E a gente vem percebendo que vem mudando. Nessa turma mesmo, a gente manteve o acompanhamento e a gente viu que muitas pessoas ali estão acompanhando nosso Instagram, estão sempre comentando, sempre junto. Mais ativas, né? Isso. E muito além dessas pessoas, como eu falei também, são os novos públicos, são pessoas que já saíram da graduação, então a gente não vai ter esse contato tão direto em sala de aula como a gente tem com os alunos de graduação, mas a gente tem nossas redes e eventos abertos ao público também para eles participarem, mini cursos técnicos, e também os alunos de ensino médio, como eu falei. A gente está instigando eles e apresentando o mundo contábil. Então, eu acredito que, se fosse para resumir uma palavra, seria transformação em todos esses âmbitos. É importante isso, porque tanto o aluno de escola, de colégio, não tem esse conhecimento do que é ciências contábeis, quanto o profissional, o estudante que termina a graduação, justamente ele não tem aquela prática de um escritório contábil, de um órgão público, digamos assim.
Então é bom realmente essa intenção realmente de estar proporcionando cursos, mas na prática para realmente incentivar os estudantes que não, realmente eu vou sair pronto para o mercado de trabalho. E é uma coisa que vem acontecendo, né, no CRC Jovem, que tem esse projeto, quer falar um pouco sobre? Projeto dos minicursos? De minicursos de entrada para o mercado de trabalho. Sim. A gente tem dentro do CRC Jovem, a gente tem algumas frentes. A gente dividiu a comissão em algumas frentes. A frente de mídias, que cuida do nosso Instagram, das nossas redes sociais, tá sempre editando os vídeos, postando. Tem a nossa frente de eventos presenciais, onde a gente tá sempre planejando novos eventos, organizando os eventos esportivos, como o torneio do Futebol 7, como o Aluno de Defesa Pessoal, Encontro da Juventude Contábil. A caminhada, né? A caminhada também. E tem também a entrada de mercado de trabalho, essa frente, que está ali para juntar o público que está precisando de emprego e as empresas que estão precisando contratar. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente tem alguns representantes de universidades, de turmas, que eles vão estar repassando os informes lá nos grupos de sala de aula. E a gente tem contato com algumas instituições que divulgam vagas para o mercado de trabalho, seja para estágio, seja para alguma vaga fixa mesmo. Então, a gente está sempre mandando lá. E a gente tem já alguns relatos de pessoas que conseguiram emprego através do nosso grupo. Então, a gente está meio agindo como facilitador para essas pessoas. E é isso. Aí, como é que faz a empresa ou o estudante para conseguir acesso a essa interligação aí? Para entrar no grupo, representantes de turmas. Então, se você participa de alguma turma na sua universidade, entre em contato com a gente no Instagram, manda seu WhatsApp, qual a turma e qual o período, que a gente vai estar adicionando você lá, tá? Bom, agora falando mais um pouco sobre... Eu acho muito importante as comissões, a CRC Jovem vem fazendo um trabalho incrível. Obrigada, Raíssa, por compartilhar os projetos. Mas agora falando um pouco sobre o CRC mesmo, a gente queria entender, porque a gente fala muito sobre fiscalização, né? Como você tinha comentado. É uma coisa ruim o ser fiscalizado. Mas como que funciona essa questão da fiscalização da profissão aqui no Estado, né? Precisa que seja feita alguma denúncia ou o próprio CRC faz essa busca? Como que acontece a fiscalização da profissão? Olha, a gente se fala muito em governança, né? E o sistema contábil CFC e CF6, ele tem uma governança muito atuante, muito organizada, digamos assim. Não é à toa que nós somos, primeiro, o sistema CFC e CR6 é o primeiro conselho de classe, está em primeiro lugar na avaliação do Tribunal de Contas da União. Então, dentro desse nosso trabalho, nós temos indicadores, metas. E o Conselho Federal, ele demanda metas para a gente anual. Então, não só da fiscalização, metas da fiscalização, metas para o desenvolvimento profissional, metas para o próprio regional. Então, a fiscalização, por exemplo, ela recebe metas. Metas de fiscalizar escritórios contábeis, metas de fiscalizar demonstrativos contábeis, balanços, meta para fiscalizar peritos, para fiscalizar auditores. Então, essa atuação em toda nosso, digamos assim, em cima dos nossos profissionais registrados, ativos, nós temos essa meta. Existe uma equipe que cuida disso, né? No caso. Nós temos um vice-presidente de fiscalização, junto com ele nós temos uma câmara, que é formado pelos conselheiros. Esses conselheiros dão apoio à nossa equipe interna. Internamente, nós temos um departamento de fiscalização e registro, onde nós temos um coordenador e uma equipe de fiscal, e os meninos, eles vão para a rua para fiscalizar. Hoje a gente já nem está mais indo para a rua, porque uma das falas de Raíssa foi sobre o movimento nas faculdades, né? Às vezes a tristeza dos alunos. O que eu vejo muito, aí só trazendo um pouquinho aqui, é que as faculdades, elas demoraram muito a se adaptar ao pós-pandemia. Né? Porque nós crescemos muito na pandemia e os alunos se acostumaram a esse movimento, ao podcast, às aulas virtuais, à tecnologia, né? As redes sociais. Você tem muitos alunos que eu percebo que são autodidatas, eles entram ali
estudam virtualmente, aprendem virtualmente. Mais produtivos, né? Exatamente. E as faculdades tiveram aí essa demora em se adequar. E nós nos adequamos lá no Conselho. Hoje, muitas das nossas fiscalizações, elas já são virtuais. A gente notifica o profissional, solicita a documentação, e é importante se dizer, o profissional, quando ele é fiscalizado, ele precisa atender à fiscalização, né? Às vezes a gente recebe a seguinte resposta: os meninos fiscalizam, aí a defesa do profissional por não entregar a documentação é assim: eu trabalho sob sigilo profissional, não posso entregar a minha documentação. Então, pelo nosso código de ética, a minha equipe de fiscalização, os meus conselheiros também trabalham sob sigilo. Então, os exemplos que eu trago aqui para vocês são exemplos que podem ser qualquer pessoa. Eu nunca vou trazer o nome, né? Por quê? Porque eu trabalho sob sigilo. A gente não pode dizer o que está acontecendo, mas a gente vai fiscalizar. Da mesma forma que o profissional está sob sigilo, nós estamos. Precisa haver essa concordância, né, do profissional. Exatamente. Colaborar com a fiscalização, porque é algo que vai ser bom ali para conduzir o trabalho do contador. E a gente precisa realmente analisar, né? Vamos analisar os demonstrativos contábeis. Essa é uma meta para esse ano, já estou dando a dica, hein? Esse ano nós vamos fiscalizar demonstrativos contábeis, balanços, balancetes, né? Demonstrações de resultado. Nós vamos começar a fazer essa fiscalização. Além de fiscalizar os escritórios, ver se existe o contrato de prestação de serviço, se ele está claro, definido as metas de cada parte, os direitos e as obrigações. E é até um ponto interessante, porque a Cefaz desde o ano passado, ela está lançando um rate. O que é o rate? É uma classificação das empresas. E os profissionais dizem assim: mas o conselho não faz nada, o meu cliente ele não me entrega a documentação dentro do prazo, vocês me fiscalizam e agora eu vou ser fiscalizado pela Cefaz. Olha o problema. Mas eu vejo o rating como uma vantagem para o profissional. O profissional vai chegar para o cliente dele e vai dizer: olha, você tirou uma nota ruim na Cefaz, está aqui os seus problemas, mas o seu problema é por quê? Porque você me entrega a documentação para fazer o imposto de renda na véspera, não é? Então, se você tem um contrato de prestação de serviço com o seu cliente, onde fica bem definido quais são os direitos e as obrigações de cada uma das partes, você consegue se organizar em cima disso. E a fiscalização vem para a proteção do profissional. Proteção dele diante do seu cliente, proteção do trabalho dele e proteção da sociedade, sim. Proteção dos empresários, proteção da sociedade em geral. É que é uma grande dor essa questão do contador com o cliente, porque há divergências aí, né? A gente daria um podcast só para falar sobre isso. Exato. Então, você pode comentar assim, quais os principais serviços ofertados pelo CRC para os contadores registrados? Educação profissional continuada é o principal deles. Né? Hoje, dentro do regional, nossa missão institucional é educação continuada. Realização de eventos, realização de capacitação, palestras, visitas institucionais nas faculdades, nos escritórios. As próprias comissões, né, eu vejo como um serviço ofertado, porque ele é um grupo que você pode se identificar, né, ser representado pelo aquele grupo. Isso. São braços do conselho, né, presentes, e para poder atingir a públicos específicos. Sim. E quando você fala ser representados, essa também é uma das nossas principais missões, né, é trabalhar a prerrogativa profissional junto às instituições fiscalizadoras. Então, acompanhar todo esse trabalho do profissional e proteção do profissional junto à Cefaz, junto à Fazenda do município, à Junta Comercial, à Receita Federal, todos esses órgãos fiscalizadores. E aí, um ponto importante que eu queria trazer é o cuidado. O profissional ele precisa se resguardar, ele precisa realizar seu trabalho em cima de documentos hábeis, né? Documentos idôneos e guardar esse documento no mínimo por 5 anos. Nós temos aí as declarações ao COAF que a gente precisa apresentar, uma série de demonstrativos. Se resguarda, né? Vai solicitar alguma coisa ao profissional, ao cliente, faz por e-mail, né? Manda o WhatsApp, porque hoje é tecnologia, né? Tudo é o WhatsApp. Mas mesmo o WhatsApp você tem condição de se resguardar. Só um detalhe que ninguém sabe. O WhatsApp você não pode estar dando print da tela. Você manda
o e-mail, você exporta a sua conversa, porque quando você exporta, vai sair lá o horário, o IP, sai tudo registrado. Então, você exporta a sua conversa completinha para o seu e-mail e aquele documento é o que serve de prova na justiça. Simplesmente o print da tela... Pode ser fraudado, né? Pode ser fraudado. Exatamente. Tá vendo? E assim, só me veio à memória agora a questão da pandemia, que eu trabalhava na época em escritório contábil, né? E teve essa atuação do CFC em prorrogar o prazo da ECD. Sim. Então, são meio que um serviço que pode ser citado pela classe que quando realmente o contador tem essa dificuldade de uma determinada mudança, tributação, de declaração, alguma coisa, ele vai atuar para ajudar o contador. Importante você trouxe a pandemia, porque eu nos grupos, naquela época da pandemia, os profissionais ficavam muito angustiados e diziam assim, olha, ninguém faz nada, a gente não pode trabalhar, a gente não pode sair, a gente vai perder dinheiro. E num determinado grupo eu ouvi um profissional dizer assim, vocês estão reclamando, mas para mim está tudo muito bem. Melhorou quase que 100%. E o pessoal dizia, por que melhorou? Ele dizia, olha, porque eu não sou só empresário, contador de ficar trancado no meu escritório. Eu analisei as contas dos meus clientes e eu vi que o período sazonal dele, nesse período aqui, a venda dele caía. Eu já disse a ele, dê férias aos seus funcionários. Eu tive um outro que tinha um restaurante, ajudei ele a transformar o pacote que ele tinha e coloquei ele no iFood, ele já fez o kitzinho para entregar para o cliente dele, que era o kit do sábado, que tinha aqueles shows, né? E ali ele mudou, ele começou a mudar o olhar dele com o cliente. Então é esse profissional proativo que a gente precisa. Isso, né? Na pandemia, né? Na pandemia. Eu acho também que a pandemia ajudou muito a... Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que em épocas de crise, enquanto muitos perdem dinheiro, muitos também ganham dinheiro. Isso. Então, justamente isso de se adaptar, né? A gente tá vendo agora a tecnologia dominando, a inteligência artificial. Então, se o contador não souber aproveitar também e se adaptar, pode ser que acabe perdendo novas oportunidades, né? Não é nem tipo, vai ficar para trás, mas que vai deixar de crescer. Nós fizemos um curso essa semana justamente sobre a inteligência artificial, né? E o quanto ela nos ajuda. Eu, por exemplo, vou dar realizar uma palestra e eu peço ajuda da inteligência artificial. Já estou ganhando o meu período de fazer a minha caminhada na praia, né? Já me organizo, ela me ajuda. Sim. Então, ao invés de passar 2 dias preparando uma apresentação, eu já diminui muito esse tempo. Então, você tem que trazer a tecnologia a seu favor, né? Com certeza. Agora, você falou muito sobre educação continuada, mas a gente não explicou o que era. Então, eu acho importante a gente falar pro público o que é educação continuada, porque eu mesma só eu ouvi isso na faculdade, fiquei descobrindo na aula de ética, era código de ética. E aí lá, o meu professor falou sobre isso, mas eu acho importante a gente falar porque eu acho que muitos profissionais, não sei se profissionais, mas acho que alunos ainda que estão começando na carreira não sabem o que é educação continuada. Eu acho importante, você poderia falar um pouco pra gente sobre? Posso, sim. E aí eu vou trazer para os alunos a seguinte analogia. Enquanto estudantes nas universidades, vocês estão obrigados a cumprir atividades complementares, não é? E cada faculdade tem aí o seu número de atividades complementares. A educação continuada, ela vai nessa linha. Ela vem para fazer com que os profissionais venham se capacitando continuamente. Mas algumas áreas profissionais, elas são, digamos assim, para manter o seu registro profissional, precisam cumprir a educação continuada. Então, auditores, peritos, profissionais que atuam com o CVM, a SUSEP, a Previdência Privada, enfim, tem uma série de atuações para manter esse registro. Eles precisam fazer uma prova, os auditores, por exemplo, precisam fazer o EPC, que é a prova para manter o seu registro como auditor, que é o CNAE. Né? Os peritos precisam fazer a prova, o exame de qualificação técnica para peritos. E para manter o registro anualmente, eles precisam cumprir um programa de educação continuada. Então, a norma, ela já define quais são as atividades que ele precisa cumprir. Então, ele precisa publicar artigos, ele precisa realizar cursos, ele precisa dar palestras, ele precisa dar aulas. Então, tem uma série de atividades que ele precisa cumprir 40 pontos. Mas a pergunta de vocês é importante porque, primeiro, eles precisam fazer cursos
em instituições que sejam credenciadas pelo sistema Não é qualquer curso, né? Ou qualquer não é qualquer palestra. curso. E não são horas, são pontos. Uhum. Então, muitas vezes, eles participam de um evento que foram 20 horas. Aí ele diz assim, eu tenho 20 pontos. Não, ele não tem 20 pontos. Ele tem 20 horas que, no sistema, dentro da tabela do sistema, ela vai ser convertida em pontos. Uhum. E um outro ponto importante é que a prestação de contas ela precisa ser entregue anualmente, até o último dia do mês de janeiro do ano subsequente. Ah, mas eu fiz um curso numa instituição credenciada pelo Conselho Federal e vocês não acataram. Não, ele precisa entrar no sistema com o certificado digital dele, mostrar tudo que ele cumpriu, olhar se está tudo ok. E se não está, às vezes, por exemplo, ele é professor. Então, ele pega a declaração da faculdade, anexa aquele documento. Então, as instituições de ensino brasileiras, elas já são capacitadoras natas, né? Então, ele tem que apresentar. Mas, muitas vezes, o profissional faz um curso numa instituição que não estava credenciada. E aí ele fica sem essa pontuação. Então, ele precisa ficar muito atento a isso. Até porque é importante, né? Não fazer qualquer coisa, você tem a credibilidade. Isso. E justamente o empresariado ganha, né, com isso, porque vai ganhar profissionais mais capacitados, vai ter mais segurança nos seus processos, não vai ter, digamos, dor de cabeça com a receita, com uma licitação, enfim, vários entes. Tem outra pergunta que eu queria fazer, é o seguinte, entre o CRC jovem e o CRC-AL, como ela se relaciona com instituições acadêmicas para incentivar o desenvolvimento do contador, da contabilidade de Alagoas? Olha, eu vou começar e vou transferir. Certo. Raíssa termina. Hoje, nós temos uma atuação, nós temos alguns grupos, né, de WhatsApp, nós conversamos com os coordenadores de curso, é importante, muitos... Quando a gente fala da pandemia, dessa mudança, e às vezes o aluno ele fica muito precisando de um apoio, querendo ver as novidades, o Conselho Federal, há 2 anos, ele vinha trabalhando junto com as academias de ciências contábeis em todo o Brasil para alterar, né, a nossa resolução lá no MEC. Então, era uma resolução antiga, nós conseguimos atualizar, ela foi aprovada o ano passado e está entrando em vigor. Então, a partir de agora, os cursos de ciências contábeis, eles precisam alterar suas matrizes curriculares, atualizar essas matrizes. Então, disciplinas que nós não tínhamos lá atrás, hoje elas já existem, até para dar uma dinâmica melhor no curso. Né? E nesse inteirinho a gente tem sentado sim com as instituições de ensino, com os coordenadores, mostrando as mudanças, mostrando que eles precisam se atualizar. Os cursos eles agora têm um percentual, por exemplo, de atividades que são realizadas no formato virtual, elas podem ser feitas, né? E a gente vem trabalhando aí com as instituições de ensino nesse sentido. Quanto ao CRC Jovem, a gente mantém o contato principalmente com os representantes de sala, os coordenadores de cursos, para estar participando de semanas que eles realizam, Semana Fera, por exemplo, que fazem aqui na UFAL, Semana da Contabilidade, o Mês do Contador, eventos desse tipo, né, desse cunho, para a gente estar mostrando o que é o sistema CRC, o que é o CRC Jovem para os estudantes, para os calouros, para a gente estar levando também palestras, ouvindo também eles, né, quais são as principais dúvidas, o que é que eles querem que a gente leve de assunto para lá. Bom, maravilha. Agora chegando da prova de suficiência, né? Tá chegando o exame de suficiência. E muitos alunos e profissionais se perguntam, por que eu tenho que fazer essa prova? Por que atualmente só 3 profissões, se não me engano, são 3, ou não, 2, né? Que é Direito e Contabilidade, são as únicas profissões que você precisa fazer prova. E por que eu tenho que fazer essa prova, né? Muitas pessoas perguntam isso. E eu queria que vocês falassem um pouco da importância do exame de suficiência para a classe contábil, né? Para os profissionais. Olha, nós o sistema implantou o exame de suficiência lá atrás, há muitos anos. Naquele momento, ele foi implantado como uma resolução e caiu, né? Os alunos entravam na justiça para não fazer o exame de suficiência porque não estava em lei. Então, nós fizemos um trabalho lá atrás, por volta de 2008, nós começamos a analisar a nossa lei de regência, que é o Decreto-Lei 9295,
para atualizá-lo, para fazer uma mudança. Fizemos audiência pública em todo o Brasil, em torno de 2 a 3 audiências. Cada regional trouxe os seus profissionais, empresários, peritos, auditores, para sugerir mudanças. Então, quando veio a mudança do exame de suficiência, ele vem para melhorar o ensino, basicamente. Né? Nós percebemos, e aí eu vou fazer uma fala, alguns anos atrás eu fiz uma análise dos principais motivos de baixa dentro do regional aqui em Alagoas. Estou respondendo por aqui. Eu era vice-presidente de registro e fui analisar. Estava me chamando a atenção, eu fazia assim um gráfico e ano a ano esse número de baixas ia aumentando. E aí eu levantei o número de baixas, o número de profissionais, se era feminino, se era masculino, a instituição de ensino, se era da área pública, se era privada, né? E quando eu terminei esse levantamento, que eu fiz uma análise, eu rodei num sistema, que era o Stata, sistema estatístico, dentro do meu mestrado, e eu descobri que o maior índice de baixas aqui no estado eram de profissionais com menos de 10 anos de graduação que vinham das instituições particulares. Então, os profissionais que vinham das federais ou das estaduais, eles quase não tinham baixa, o número era mínimo, mas os que vinham das instituições privadas era o maior número. Então, o que a gente percebia? Os alunos iam estudar, normalmente trabalhavam o dia todo, à noite eles iam estudar, já iam cansados, né? E tem todo esse desgaste que não estavam trazendo esses alunos. A gente precisava, e eu percebo que hoje o exame de suficiência ele vem nesse sentido, melhorar o ensino dentro do país. E isso é tão visível que quando a gente percebia os números há alguns anos, o número de aprovação ele era muito baixo. Né? Ele vem aumentando ano a ano. Se a gente perceber agora nos últimos anos, esse número aumentou bastante. Significa que os nossos profissionais estão melhores qualificados a partir de agora. Qualificação, né? Isso. Uma dica que eu dou para os estudantes que estão se preparando para o exame de suficiência é revisar todo o edital, toda a ementa, porque eu falo como um estudante que também passou por esse período. O que muitos jovens, muitos graduandos têm em mente é que eu acabei agora a graduação, então o conteúdo ainda está fresquinho, eu não preciso estudar muito a mais para fazer o exame. E isso é uma cilada. A gente precisa amarrar o edital do início ao fim, rever todo o conteúdo e principalmente rever as questões anteriores. Provas anteriores, isso já ajuda muito a gente entender o que a banca cobra, a forma que a banca cobra aquele assunto, porque é uma forma, a gente como profissional da área, a gente entende, o assunto que a gente vê na graduação é passado de uma forma mais didática para a gente adquirir e absorver aquele conteúdo teórico. O assunto que a gente vê para o exame de suficiência é abordado de uma outra forma, e o assunto que a gente vê também na prática é abordado de uma outra forma. Então, é o mesmo conteúdo, não são conteúdos diferentes, mas são várias formas de abordagem. Então, a gente tem que conhecer qual é o método que é aplicado e se adaptar àquele método também. Eu já vou deixando uma dica. O que o Conselho Federal, o que o sistema publica nos últimos 60 dias, pode cair na prova do exame. Gravaram a dica aí, pessoal. Podem anotar. Obrigada, Raíssa, pela dica. Obrigada, Adriana, pela dica. E agora, para finalizar, a gente tem uma última pergunta. Acho importante falar sobre, mas me sinto representada aqui por vocês, né, mulheres, representando a classe contábil, a Adriana, diretora, a Raíssa, coordenadora de ligas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais desafios vocês encontraram para chegar na liderança, né? Vocês são mulheres líderes da profissão, representam, eu me sinto representada, e o que motiva vocês a seguirem, né? A serem líderes e exemplos? Como desafios, eu percebi essa questão de realmente mapear todo o processo. Falo da Comissão Jovem como mais propriedade, mapear todos os processos e dividir o que será feito, qual grupo vai realizar isso. Acho que mais questão de organização em todos os processos. Mas, graças a Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa, muito proativa, presidente. Realmente, a Comissão Jovem, tudo que a gente coloca para ser feito, eles fazem, e fazem muito além, né? Vem com várias ideias. Então, acho que isso acaba facilitando muito. Acho que como líder é muito essencial, né? Ter uma equipe bem engajada.
Então, apesar desse desafio de ter muitos projetos, muitas coisas, muitas ideias, por ter uma comissão engajada, a gente consegue organizar, foi mais fácil organizar tudo isso e colocar para frente. E a gente vai ver durante todo o ano, o podcast agora tá a prova disso, né, desse sonho, dessa ideia de voltar com o podcast, e a gente tá vendo ele aqui em prática, e vários outros projetos também que ainda virão. Sim. E qual foi a outra pergunta? É isso, quais desafios vocês enfrentaram e o que motiva você a seguir, né, a estar na liderança do CS Jovem? O que motiva é justamente a transformação. Transformação como pessoa, como eu, Raíssa, e a transformação também como profissional, não só minha, mas de vocês também. Eu desenvolvi muito, eu ainda sou um pouco tímida, mas eu melhorei muito através da comissão. Tem que aparecer, tem que fazer live, tem que falar. Então isso acaba desenvolvendo muitas habilidades que a gente, por vezes, deixa mais de lado. Está na frente, né? Isso. Eu acho que é um ponto positivo que traz. Muito bem. Mas a Rasa é a melhor líder. E você, Adriano, quais desafios você enfrentou até chegar na presidência do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas e o que motiva você a seguir na presidência, né? A seguir trabalhando para Desafios muitos, né? Eu entrei como suplente há alguns anos e sou presidente hoje 21 anos após a primeira mulher que foi presidente nossa, que é a doutora Maria Clara, né? E eu acho que a gente precisa seguir, a gente precisa ter mentores. Eu costumo muito dizer isso, eu digo que a doutora Maria Clara foi uma mentora para mim, né? A Clara é aqui de União dos Palmares, né? Alagoana, aqui de União dos Palmares, contadora, advogada, administradora, é mestre, tem 2 mestrados, tem um doutorado e tem um pós-doc. E Clara, assim, seguiu a jornada dela é incrível, né? Porque Clara foi presidente aqui, saiu daqui, foi para o Conselho Federal, assumiu a presidência do Federal. Eu costumo dizer que nós temos uma contabilidade antes de Maria Clara e uma depois de Maria Clara. Foi ela quem começou a implantar no Brasil os SPEDs. Você tem ideia? Então, lá em 2008, nós tivemos um presidente da República dentro do nosso Congresso Brasileiro de Contabilidade, lá em Gramado. Então, a nossa mudança foi muito grande com ela. Dali ela saiu, assumiu outras instituições, Fundação Brasileira de Contabilidade, Academia Brasileira, Associação Interamericana de Contabilidade, e hoje está à frente do Comitê Latino Europa América. Muito orgulho. Não é? E quando a gente se vê assim, eu ouvi um dia de uma aluna, entrei no conselho, e eu entrei por quê? Porque eu tinha uma mãe contadora e todos os anos ela ia votar. E vocês sabem onde é o Marco dos Corais? Ali tinha um clube chamado Alagoinhas e as eleições eram ali naquele clube. Então, ele chegava lá, tinha assim, letra A, letra B, letra C, letra E. Então, ela entrava, ia lá na letrinha dela, fazia, votava, era chapa única. E eu dizia a ela assim, quando eu me formar, eu vou montar uma chapa somente para disputar o conselho. E aí, eu montei uma chapa, né? A minha chapa contra a doutora Maria Clara, nós perdemos. Eu acho que 70% foi a votação da chapa dela, 20% foi abstenção. Que vale é que foi o nosso, vocês imaginam, a chapa que nós criamos foi lá embaixo. Mas ali a gente já começou a criar esse movimento e 2 anos depois eu fui convidada para fazer parte de uma outra chapa e entrei e fui conhecendo o sistema. Eu acho que muitas vezes a gente não conhece a nossa área de atuação, né? Sim. A gente não conhece, por exemplo, o sistema CFC e CRCs, e ali eu entrei, ali eu descobri as comissões, descobri uma comissão jovem, descobri uma comissão do voluntariado da classe contábil. À época, o voluntariado, ele trabalhava com a educação financeira, com a implantação de observatório social no Brasil, né, com as doações ao Fundo da Infância e do Adolescente. Então, eu fui conhecendo outras áreas de atuação, participando dos eventos, e aí já fica a dica para os estudantes, participem dos eventos, vão a outros eventos. O ano passado nós tivemos o Congresso Brasileiro, que foi lindo, né? Lá em Balneário Camboriú, tivemos 100 profissionais aqui do estado participando do evento. Então, um dia eu comecei a participar desse movimento e eu digo assim, quebrando algumas barreiras também, mas eu ouvi de
uma profissional que ela me dizia assim, quando eu crescer eu quero ser como você. Eu dizia, mas por que como eu? Né? Ela dizia, não, porque você hoje está aqui no conselho, porque você já deu aula, porque você... E eu acho que muitas das coisas que a gente faz sem sentir. Mas uma delas é que nós somos uma vitrine, né? E tem muita gente, como eu disse aqui no início, meu pai veio de um orfanato. Né? E hoje eu passei, a minha história, eu contei um pedaço dela, mas eu assumi diversos cargos públicos, né? Entre eles, eu fui secretária de Educação aqui no Estado, né? Um dos maiores orçamentos do Estado, maior do que o do município de Maceió. Depois, eu fui Controladora-Geral do Estado, sucedendo a doutora Maria Clara, que era controladora, quando ela se afastou eu assumi o órgão. Fui diretora financeira de algumas instituições, uma delas federal, que é a Fundação Brasileira de Contabilidade, até chegar hoje na presidência do Conselho. Então, existe toda uma história que não é pequena, né? Tem anos aí, tem pelo menos 30 anos aí de história que eu termino entregando. E são esses desafios que valem a pena, né? Ouvir e ver os meus ex-alunos, hoje colegas profissionais, de ver ex-alunas hoje, né, nos acompanhando, de ver meninas que não me conheciam e me conhecem, às vezes eu nem foram alunas e hoje estão ali. Então, liderança é isso, a gente lidera pelo exemplo. E muitas vezes fazendo coisas que a gente nem percebe. E hoje, esse foi um dos meus maiores desafios, mas eu espero que tenha um crescimento muito maior, que o meu legado seja esse, né? Eu acho incrível. Um exemplo. Acho incrível que uma mulher esteja à frente do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas. É maravilhoso. Somos só 5 mulheres no Brasil. Pois é. Hoje. Quer complementar, Henrique? Não, e realmente é um impacto muito grande, porque você acaba inspirando pessoas, né? E assim, por participar dos eventos, você acaba não só adquirindo conhecimento ali, mas você acaba conhecendo novos profissionais, de repente sócios, de repente clientes, parceiros de trabalho. Então é um network tão grande que acaba fortalecendo o seu profissional. Então é muito importante isso. Sim. Então acho que é isso, né? Acho que é isso. Muito obrigada, meninas, por aceitarem o nosso convite, por estar aqui, por essa conversa. E um brinde de café, princesa? Quero agradecer os patrocinadores mais uma vez. Essa caneca aqui foi de uma patrocinadora, a Helenilza Lima, da Lima Sublimações. Agradecer novamente ao FAO, agradecer ao CRC e agradecer ao audiência. Agradecer a presença de vocês, né? E é isso, curtam o vídeo, sigam o canal do CRC. Obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Tchau.